No dia 4 de janeiro de 1809, na França, nascia Louis Braille, o homem que inventou o sistema Braille, que é o sistema de escrita e de leitura da pessoa com deficiência visual, seja ela baixa visão ou cega. Então, no dia 4 de janeiro, no calendário inclusivo, é comemorado o Dia do Braille. No vídeo de hoje eu não vim aqui contar a biografia de Louis Braille, pois já existem muitos vídeos no YouTube que contam a história desse homem. Hoje, mais uma vez, eu ouvi a biografia de Braille e eu fiquei pensando que lições que eu posso tirar para a minha vida com a história desse homem. E meditando nessa história de vida, eu pude aprender duas lições. A primeira delas é que nem todos nascem com deficiência. Braille, ele não nasceu cego. Apesar de depois ter ficado cego e inventado o sistema Braille, ele não nasceu cego. Ele ficou cego a partir de um acidente na oficina do pai dele, quando ele tinha 3 anos de idade. E muitas vezes as pessoas, quando elas se deparam com pessoas com deficiência, elas não param para pensar nisso, que uma pessoa pode ficar com uma deficiência ao longo da vida. Muitas vezes as pessoas olham para as pessoas com deficiência e elas pensam que essa realidade está muito distante delas. E a consequência disso é que elas sentem pena ou dão graças a Deus por não ter nascido com deficiência, ou elas vivem as suas vidas sem se importar com os direitos, com a lei que ampara a pessoa com deficiência. A primeira pergunta que eu deixo para você hoje é: quando você encontra uma pessoa com deficiência na rua, o que você pensa? Qual é o seu primeiro pensamento no seu íntimo? Você sente pena, dó? Você dá graças a Deus por ter um corpo perfeito? Ou você olha para uma pessoa com deficiência e pensa, um dia pode ser eu? Isso não é pessimismo. Olhar para uma pessoa com deficiência e pensar assim, um dia pode ser eu, um dia pode ser um filho meu, alguém da minha família, não é pessimismo. A deficiência está sujeita a todos nós. Todos podem ficar com alguma deficiência por um acidente, por um erro médico, causado por alguma doença. E é muito importante nós pensarmos dessa forma, porque quando você pensa que um dia você pode ter uma deficiência, você começa a se importar se existem leis que amparam a pessoa com deficiência, se as pessoas com deficiência elas têm direitos assegurados. Quando você tem a mentalidade que um dia você pode ter uma deficiência, você não vai ficar com raiva quando uma pessoa com deficiência passar na sua frente numa fila. Você não vai pegar uma vaga de uma pessoa com deficiência. Quando você tem a consciência que um dia você pode ter uma deficiência, quando você for construir a sua casa, você vai pensar na acessibilidade, em rampas, em portas mais largas. Agora, quando você vive a sua vida como se você nunca pudesse ter uma deficiência, você não vai pensar em nada disso. Você não vai se importar com os direitos, com as leis que asseguram os direitos da pessoa com deficiência. Você não vai pensar em acessibilidade. Você vai ser uma pessoa capacitista. Agora, quando você pensa, não, um dia pode ser eu, um dia eu posso precisar. Um dia eu posso ter uma deficiência e ter a minha mobilidade limitada. Aí você vai pensar em rampas, em ter uma calçada onde você pode caminhar tranquilo. Você vai pensar nas cotas para o trabalho, para a faculdade, enfim. Essa é a primeira lição que eu aprendo com o Braille. Nem todos nascem com deficiência. E quando você tem essa consciência, você começa a lutar, a se importar com o direito das pessoas com deficiência. Ainda que você hoje não precise, mas você não sabe do dia de amanhã. A segunda lição que eu aprendo com a vida de Louis Braille é que as pessoas com deficiência também podem fazer coisas grandes. Quando uma pessoa adquire uma deficiência, o primeiro pensamento das pessoas que estão em volta dela é: tadinho, coitado, o que vai ser da vida dessa pessoa? Ela era tão ativa. Quando uma pessoa ela acaba tendo uma deficiência ao longo da vida, a primeira coisa que ela pensa é: acabou minha vida, eu vou viver trancado num quarto, eu não vou conseguir fazer nada. Mas Louis Braille era um homem cego que tinha um grande propósito e realizou esse grande propósito. Ele fez uma grande coisa. Ele criou um sistema que até hoje esse sistema permite as pessoas com deficiência a serem alfabetizadas. Ainda que hoje nós temos a tecnologia não anulou o que Braille fez.
E Braille era uma pessoa com deficiência. Ele estava cego quando ele fez essa grande coisa, quando ele realizou esse grande propósito. Então você pessoa com deficiência, saiba que você pode fazer grandes coisas, você pode sonhar alto, você pode realizar grandes coisas, você pode ter grandes propósitos. Não pense que uma pessoa com deficiência está destinada a viver num quarto, isolada, com depressão. Não pense que uma pessoa com deficiência está destinada a ser uma pessoa incapaz, inválida, não. Pessoas com deficiência, elas podem realizar grandes coisas, ter grandes propósitos. Basta sonhar, basta querer, basta lutar, que a nossa vida, independente de quem nós somos, pessoas com deficiência ou não, a nossa vida ela pode se tornar um grande exemplo e nós podemos fazer grandes coisas para a sociedade. Esse é o vídeo de hoje sobre Louis Braille. Viva o sistema Braille. Meu nome é Jean Silva, tenho 30 anos, pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba, tenho Stargardt ceratocone, sou uma pessoa com deficiência visual.